Tottenham é mais um time interessado na contratação do atacante Flaco Lopes, e Palmeiras define o valor pedido para negociá-lo após a Copa do Mundo. Em busca do novo goleiro, Juventus monitora a situação de Alisson Becker. Vasco da Gama sonha com a contratação de Marcelo Galhardo ou Arthur Jorge. Benfica mais um time que monitora a situação do meia Bernardo Silva, que tem contrato com o Manchester City somente até o fim dessa temporada, e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a edição desta quarta-feira do Mercado da Bola. Antes de tudo, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais notícias. Recado dado, agora sim, bora logo pro vídeo de hoje. E o Fluminense anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do meia Matheus Martinelli, de 24 anos. O contrato anterior ia até o fim de 2027 e foi assinado agora até dezembro de 2030. Cruzeiro e Palmeiras chegaram de cogitar o jogador nesta janela. O Atlético Mineiro anunciou ontem o técnico Eduardo Domingues, que chega justamente para o lugar de Jorge Sampaoli. Ele deixa o Estudiantes de La Plata da Argentina e assina um contrato válido até o fim do ano que vem. E o Remo anunciou mais uma contratação para a sequência dessa temporada. Trata-se do atacante Jajá, de 27 anos, que estava atualmente no Goiás. E o Vasco da Gama segue no mercado buscando um substituto para o técnico Fernando Diniz. E como já falado aqui no canal, tem negociações em andamento com o Renato Gaúcho, que está livre no mercado após ser demitido do Fluminense. Ao mesmo tempo, Pedrinho sonha com outros dois nomes: Arthur Jorge, do Al Rayyan do Catar, e Marcelo Galhardo, que deixará o River Plate da Argentina nesta quinta-feira. Os salários dos técnicos desejados pelo Vasco da Gama neste momento são todos acima do que Fernando Diniz vinha recebendo. Mesmo assim, a diretoria entende que é preciso contratar um nome de grande impacto para comandar a equipe na sequência dessa temporada. A informação foi revelada pelo site Globo Esporte. A negociação entre Fluminense, Independiente da Argentina e Gabriel Ávalos continua, e o jogador tem um papel fundamental neste momento. Segundo a publicação do site Globo Esporte, o time argentino já recusou uma oferta de 3 milhões de dólares, mas o atacante tem pressionado o Independiente para aceitar essa proposta, já que o jogador quer vir ao Brasil. O centroavante de 34 anos é um pedido do técnico Luiz Ubeldia, e quem sabe então pode chegar como um novo camisa 9. E o Fluminense fez uma sondagem também pelo atacante Maceió, de 24 anos, destaque da Portuguesa no Campeonato Paulista. A informação foi revelada pela ESPN. No momento, o tricolor não chegou de fazer nenhuma proposta, mas observa de perto a situação do jogador. Por outro lado, Maceió tem recebido ofertas de equipes da Série A e também da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo encaminhou a contratação do jovem zagueiro Dantas, de 21 anos, que é destaque do Novo Horizontino nessa temporada. O jogador já foi alvo no ano passado e agora o time carioca voltou a negociar a sua contratação, avançando nas negociações após enviar uma proposta, onde moldes e valores desta investida não foram revelados até o momento. Vale destacar que o Fluminense também tinha interesse no jogador, mas não chegou de apresentar nenhuma proposta. A informação é do site Globo Esporte. E o Sevilha da Espanha fechou a contratação do jovem meio atacante Patrick Mercado, que vinha sendo pretendido por equipes aqui do Brasil. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, o anúncio oficial deve acontecer já nas próximas horas, onde está tudo acertado entre ambas as partes, porém o jogador chega somente após a Copa do Mundo. O equatoriano de 22 anos deixará o Independiente del Valle por algo na casa de 6 milhões de euros. Inclusive o Sevilha vence a concorrência de outras equipes do futebol europeu, dentre elas o Chelsea. Benfica de Portugal e o Chicago Fire dos Estados Unidos também estão interessados na contratação do meio atacante Bernardo Silva, que tem contrato com o Manchester City somente até o fim da temporada e a princípio então não vai renovar. Além desses times, Juventus da Itália e os espanhóis Atlético de Madrid e Barcelona também monitoram sua situação de perto. Segundo a publicação do jornal britânico Daily Mail, o português de 31 anos deseja buscar um novo desafio e por isso então não deve ficar no time de Guardiola para a próxima temporada, ficando deste modo livre no mercado. O mercado da Arábia Saudita também pode ser uma opção interessante para o jogador, mas hoje a sua prioridade seria uma permanência na Europa. E com a indefinição do futuro do goleiro Michele de Gregório para a próxima temporada, a Juventus já passa a monitorar o mercado e avalia um substituto. E a bola da vez é o brasileiro Alisson Becker, que pertence atualmente ao Liverpool, porém conhece muito bem o futebol italiano. Por lá ele já passou pela Roma, onde teve um grande destaque. E de acordo com publicação do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o brasileiro é hoje um dos nomes favoritos para reforçar o gol do time de Turim.
e inclusive ele não deve ter a saída dificultada pelo time inglês. Isso porque o jogador de 33 anos tem contrato com o Liverpool somente até o meio do ano que vem, e aliás, o time já contratou um substituto recentemente, o georgiano Mamardashvili, que deve então assumir a posição após a saída do brasileiro. Neste caso então Alisson pode ser vendido, caso claro, chegue uma boa proposta. Hoje seu valor de mercado está na casa de 17 milhões de euros. Além de Alisson, a Juventus monitora também a situação de Vicario, que pertence ao Tottenham, mas o jogador é desejado por outras equipes da Europa, dentre elas a Inter de Milão, também da Itália. E o Tottenham é mais um time interessado na contratação do atacante Flaco Lopes, de 25 anos, para a próxima janela de transferências. West Ham, Fulham e Atlético de Madrid também monitoram a situação do argentino no mercado, conforme informações do setorista Diego Firmino. Por sua vez, o Palmeiras está aberto a uma negociação após a Copa do Mundo e já fixou sua pedida, querendo algo entre 40 e 45 milhões de euros. Flaco Lopes pode chegar justamente para o lugar do brasileiro Richarlison, que deve ser negociado pelos Spurs na próxima janela em algo na casa de 25 milhões de euros. Inclusive ele é alvo do Flamengo aqui no Brasil. E segundo publicação do jornal britânico Daily Mail, o Manchester United se juntou a várias equipes da Premier League e tem interesse na contratação do meio-atacante Morgan Gibbs-White. O inglês de 26 anos pertence atualmente ao Nottingham Forest e é visto nos Red Devils como um possível substituto ao português Bruno Fernandes, que apesar de ter contrato até o meio do ano que vem, o seu futuro para a próxima temporada está totalmente em aberto, onde ele pode ser negociado. Com isso, o time de Manchester já analisa no mercado um possível substituto, e Morgan Gibbs-White é um nome que agrada bastante, onde ele tem contrato com o Forest até o meio de 2028 e, segundo algumas informações, ele tem uma multa contratual na casa de 60 milhões de libras, um valor compatível ao valor de mercado. Contratado em 2021 após deixar o Borussia Dortmund por 85 milhões de euros, o atacante Jadon Sancho deve deixar o Manchester United ao fim da temporada sem nenhum custo de transferência, após o seu contrato chegar ao fim. Atualmente emprestado ao Aston Villa, também da Premier League, Sancho pode voltar na próxima temporada ao Borussia Dortmund da Alemanha, que já monitora sua situação e avalia um retorno então para a próxima janela, já que caso ele fique livre no mercado, ele pode chegar sem custos, onde neste momento inclusive ele já pode assinar um pré-contrato. Quem sabe na Bundesliga, o inglês de 25 anos retome o seu bom futebol, já que não vingou desde a sua saída do Dortmund. Nesta temporada inclusive, ele soma 26 jogos, onde marcou um único gol e uma única assistência. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Se você gostou, já deixe o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. E claro, já deixa aqui nos comentários a sua opinião, desse modo podemos trocar uma ideia. Enfim, muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos uma ótima e abençoada quarta-feira e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.